Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais um diálogo sobre respostas que satisfazem. Estamos tentando responder algumas perguntas, 49 perguntas, que podem nos dar descanso, porque entramos em paz com Deus significa viver a realidade que Deus é. E vivendo a realidade que Deus é, nos traz paz, alegria, alinhamento com os propósitos de Deus. É como numa vinícola, quando o ramo está cooperando com a videira e com o agricultor, aí sim o fruto vai aparecer. E respostas estão extremamente importantes nas nossas vidas. E quando a gente consegue chegar a ter certas conclusões, a nossa vida interior descansa, aí a gente consegue andar com Jesus em paz, viver em Cristo Jesus um dia de cada vez. Estamos falando agora sobre a questão de Deus nas nossas vidas. E ontem a gente estava tentando responder à pergunta: o que Deus está fazendo no nosso mundo, no universo? O que Deus está fazendo? Então a gente conversou sobre isso e chegamos muito perto de uma resposta que satisfaz quando a gente entende e compreende que Deus está sendo o que Ele é. Ele está sendo o que Ele é. Ele é o amor competente. Ele disse: eu sou o que eu sou. Deus está sendo exatamente o que Ele é. E nós, como seres humanos, temos que compreender que lutar contra a realidade daquilo que Deus é impossível a gente ganhar. A gente só consegue viver cooperando com o que Deus é. Agora, a grande alegria é que Deus é o amor. Ele é o amor. Então, em vez da gente ter medo de Deus e querer fugir de Deus, devemos compreender que a única vida que vai satisfazer é uma vida que coopera com quem Deus é. E Jesus veio manifestar para nós a glória de Deus, cheio de graça e de verdade. E por isso devemos parar de brigar com aquilo que Deus é, mas entrar em comunhão com Deus, o que Ele é. E lembra-se, a gente vê Ele claramente em Cristo Jesus, porque quando Jesus disse: quem me vê, vê o Pai, Ele era uma manifestação do que Deus é. Então, o que é que Deus está fazendo? Ele está sendo Deus. Ele é o amor competente que governa esse universo. Falamos também que Ele é fonte das fontes, do meu amigo Tibor Feldmar, que me ensinou isso. Ele também, meu amigo Tibor Feldmar, ele falou assim também, que quando você acorda todo dia, procure as coisas lindas e boas. E cada vez que você identifica uma coisa linda e boa, e uma coisa que está acrescentando luz neste mundo, então você está vendo o que Deus está fazendo. A pergunta para hoje é: o que Deus não está fazendo? O que Deus não está fazendo? Às vezes, para ver claramente o que alguém está fazendo e responder o que a pessoa está fazendo, talvez usando um negativo, o que ela não está fazendo ajuda a gente. Então a pergunta: o que Deus não está fazendo? O que Deus não está fazendo? E para mim ajudou bastante uma pequena ideia através das escrituras que
que satisfaz, que me faz compreender melhor. Deus, não está reagindo. Deus está agindo. Quando você pensa em Deus, não pensa em Deus como alguém que está bravo e reagindo contra a gente. Não. Ele não está reagindo contra nós. Ele está agindo a favor de nós. Na hora que Deus quer parar alguma coisa, ou mudar alguma coisa, Ele tem todo o poder para fazer isso. Então é interessante a gente não permitir que Deus seja visto como uma reação. Sempre pense em Deus como uma ação. Vamos ver isso, por exemplo, em Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se você ler Salmo 23, recomendo que você leia isso. E você vê o que Davi está dizendo. Davi está alinhado com o fato que Deus está ao lado dele, guiando ele. Guiando ele. Ele não está reagindo, ele está agindo. Que diferença isso faz? Faz uma diferença enorme, porque tem pessoas que passam a vida inteira resistindo a Deus com a ideia que Deus é cruel e Deus está reagindo e limitando a gente. E não é por aí que a gente devemos andar. Se lembra em Salmo capítulo 1, que diz assim, que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, é uma pessoa sábia. E Deus faz prosperar tudo que aquela pessoa faz, porque aquela pessoa está tentando alinhar sua vida com quem Deus é. Se lembra no Novo Testamento, quando Jesus chamou seus discípulos e disse, siga-me, siga-me. E então Jesus levou aqueles primeiros discípulos a andar com ele, para poder ver ele cheio de graça e de verdade. Deus não está reagindo contra a humanidade. Ele está vivendo a favor da humanidade. Deus poderia nos tirar desse planeta em segundos. Ele poderia corrigir tudo que está errado em segundos. Mas ele é paciente, cheio de misericórdia, e ele está nos convidando a parar de reagir e começar a agir com ele. Deus não está reagindo. É muito comum pessoas criticar o Deus do Antigo Testamento. Eles sempre olham para as páginas das Escrituras, vendo a inundação e as guerras e tudo que aconteceu, e eles têm essa ideia que Deus está reagindo e reagindo contra a humanidade e Deus é cruel. Por isso muita gente diz, eu nunca vou crer em Deus porque ele é tão cruel. Mas pensa de uma forma diferente. Pensa que Deus é como um cirurgião médico. Ele não está reagindo contra o paciente quando o paciente está doente. Ele entra em ação para curar, para sarar, para preservar vida. Quando você lê sua Bíblia, você deveria ver Deus como sendo
a ação do amor num mundo que caiu no pecado. Ele, como um cirurgião médico, tentando trazer para nós a cura, mas ele não vai forçar a cura em cima da gente. Ele oferece a cura. Oferece a cura. Essa pergunta, o que Deus não está fazendo, é uma boa pergunta, porque ele não está tentando atrapalhar a gente, impedir a gente, maltratar a gente. Ele está chegando perto de cada um de nós, nas nossas circunstâncias, com um convite: deixa eu curar você. Deixa eu guiar você, como um pastor está guiando suas ovelhas. Deixa eu entrar na sua vida para que você possa descansar e viver da fonte do amor. Quando você vê Jesus no Novo Testamento, você não consegue ver ele reagindo contra. Ele sempre está tentando amar as pessoas. Ele fala a verdade. Ele estava cheio de verdade e graça. Graça não é uma reação contra. Graça é uma tentativa de curar, de ajudar, de fazer viver em abundância. Então, quando você está pensando em Deus, não pense em Deus como alguém que está reagindo contra as coisas. Não, ele é a única realidade que é a favor da gente. Mas nós temos que parar de pensar que a gente é Deus e entrar em união de espírito através de Cristo, para que a gente se torne a ação do amor em união com Deus Pai e Filho e Espírito Santo. O que Deus não está fazendo, ele não é uma reação, ele é a ação. Ele é o pastor, ele é o caminho. Jesus revelou isso para nós, para que a gente possa dizer: eu quero seguir Deus, porque eu vi em Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que Deus está fazendo, ele está sendo o que ele é. Ele não está reagindo contra a humanidade, não está tentando atrapalhar a nossa vida, a sua vida. Deus é uma ação. Ele convida você a ser curado e viver corretamente. Ele não vai forçar isso. Ele faz o convite e você vai ter que dizer: eu quero andar com Deus, em paz, entregando o amor de Deus. Eu acho isso muito bonito e muito importante. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.